Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos saúda com a paz do Senhor é o seu irmão em Cristo jovem Lucas Júnior. E nessa ocasião, neste vídeo, eu quero vos trazer uma palavra que Deus ele colocou ao meu coração e abriu a minha mente e a minha atenção para esta palavra. A minha Bíblia se encontra aberta. Você que tem a sua Bíblia aí, por favor, pegue ela. Abra comigo na primeira epístola de João, capítulo 1 e no seu versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 1 e no seu versículo de número 7. Que a palavra do Senhor que nos diz assim: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O tema deste vídeo é: podemos ter comunhão uns com os outros sem andar na luz? Olha que pergunta. Olha o que o Senhor trouxe ao meu coração. Será que eu posso ter comunhão com os meus irmãos da igreja, com os meus irmãos de outras congregações? Eu falo a igreja de Cristo. Será se nós podemos ter comunhão com eles se nós não estivermos andando na luz? Olha só, Deus é a luz. Você lembra o que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entenda que o salmista está dizendo que lâmpada serve para quê? Para esclarecer em meio à escuridão. Aonde está em treva, quando o cristão chega, não é somente ele que está chegando, mas é Deus, porque Deus é a luz. É por isso que a palavra do Senhor fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal serve para temperar, a luz serve para esclarecer. E se nós temos Deus, se nós andamos com Deus, nós estamos andando em luz. A exigência para a comunhão é deixar a luz revelar o certo e o errado. Então viver sob a sua orientação continuamente. Glória. Aquele que anda em luz, aquele que anda na luz com Deus, a luz ela vai revelar o certo, a luz vai revelar o errado. Aquele que anda em luz é aquele cristão que, quando peca, se arrepende, porque a luz está mostrando a ele que ele errou. Porque a luz está mostrando para ela que ela errou. E a pessoa que anda em luz, a pessoa que está em luz, ela consegue se arrepender dos teus pecados. Por quê? Porque Deus, sendo a luz, não quer que ele pereça por causa do pecado. E aí vem o sentimento de arrependimento. E nós só podemos se arrepender dos nossos pecados orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Então aqui nós entendemos que aquele que anda em luz, a luz, Deus vai revelar para ele entre o certo e o errado. A luz vai mostrar para ele que os atos que ele está fazendo será certo ou será errado. A luz vai se encarregar, oh glória, de mostrar o caminho certo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só entende isso aquele que começa e decide andar em luz. Aquele que abriu o coração para que a luz de Deus, de Cristo, de Deus,
entrasse no coração dele. Olha só. Então viver sob a sua orientação. Olha que interessante. Aquele que decide andar na luz, receber a orientação de Deus. Por quê? Porque ele decide a viver sob a sua orientação. Continuamente. Não é um dia, não é 2 dias, é continuamente. Você está entendendo o que a palavra do Senhor está dizendo? Que aquele que anda em luz, que aquele que está em luz, ele decide não mais andar nos próprios caminhos deles, porque a Bíblia fala que é caminho que para o homem parece bom, mas para Deus é o fim, a ruína. Eu vou colocar o versículo aqui que você vai ver como que é interessante. Aquele que anda nos seus próprios caminhos, ele anda na sua própria vontade, ele anda no seu próprio desejo. Porém, aquele que anda na luz decide a viver sob a orientação da luz de Deus continuamente. O cristão jamais se transformará em luz até que seu corpo seja mudado, mas ele deve andar em resposta à luz enquanto estar aqui na terra. Olha que interessante, o cristão jamais se transformará em luz até que o seu corpo seja mudado. Mudado por quem? Por Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que o apóstolo Paulo ele escreve: a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante. Mas ele deve andar em resposta à luz enquanto estiver aqui na terra. Querido, nós temos que andar na direção da luz. Nós precisamos andar em resposta à luz. Se a luz pede para nós irmos a um lugar, nós precisamos ir. Se a luz nos pede para virar à esquerda, virar à direita, nós precisamos virar. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós precisamos fazer a vontade da luz, ou seja, a vontade de Deus. Então aqui nós vemos que 2 consequências segue-se. A primeira é comunhão. Olha que interessante. Aquele que anda em luz, existem consequências que ele carrega consigo. A primeira é a comunhão. A segunda é a purificação. Não tem como eu dizer que estou na luz se não tenho comunhão com os meus irmãos. Não tem como eu dizer que estou na luz se não estou sendo purificado pelo sangue de Jesus. Não tem como eu, como cristão, dizer que estou na luz se não tenho comunhão uns com os outros. Olha só, comunhão uns com os outros. A referência é aos nossos irmãos, e não a Deus. Se você for procurar, também vai nos dizer no versículo 23 da primeira epístola de João, também no capítulo 4, versículo 7 e 12 da primeira epístola de João, e na segunda epístola de João 5 também vai nos dizer a esse respeito. Agora nós chegamos a uma parte muito importante. Nós já entendemos que aquele que anda na luz tem comunhão uns com os outros. Por quê? Porque é a consequência que segue estas pessoas. Mas agora a purificação. A purificação é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. O cristão que anda na luz, ele é diariamente, continuamente purificado pelo sangue de Jesus. Olha só, a purificação do cristão é uma consequência do andar na luz. A cláusula é coordenada e indica um segundo resultado do andar na luz. Então, a purificação é a cláusula e
coordenado e indica um segundo resultado do andar na luz. O sangue de Jesus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o sangue significa morte e geralmente violenta. Ou seja, o sangue no Antigo Testamento era uma morte e significava uma morte violenta. Como no Novo Testamento, Jesus ele morreu violentado, ele foi transpassado, ele apanhou, levou chicoteadas e foi transpassado. Então, o sangue de Jesus é a qual nos purifica do pecado. Olha só, nos purifica. Andar na luz expõe os nossos pecados e fraqueza. Olha que interessante. Aquele que anda na luz, a própria luz vai expor os seus pecados e as suas fraquezas. Por que expor? Porque quando o nosso pecado é exposto, o nosso pecado gera em nós um arrependimento. O nosso pecado gera em nós uma vontade de ser purificado, e nós só somos purificados através do sangue de Jesus. O nosso pecado também nos mostra e nos diz que nós somos fracos, mas aquele que nos purifica que é forte. Entendeu? Então nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre o nosso Senhor. Então, o sangue de Jesus é o qual nos purifica. Andar na luz expõe os nossos pecados e fraquezas. Assim precisamos de constante purificação, e isto só obtém com base na morte de Cristo. Olha que interessante. Aquele que anda na luz, a própria luz vai expor os seus pecados, mas não para envergonhar a pessoa que pecou, mas para mostrar para ela que ela é falha, que ela é pecadora e que ela precisa e que ela necessita ser purificado pela luz, por Deus, pelo sangue de Jesus. E a luz também nos mostra que nós somos fracos, que nós temos fraquezas, nós somos frágeis, nós somos limitados. Mas embora nós servimos um Deus ilimitado, nós somos limitados, mas nós servimos a um Deus que não é limitado. Nós servimos a um Deus que pode fazer todas as coisas. E pelo sangue dele, ele pode nos purificar de todo o pecado. Olha que interessante. Então, meus irmãos, aquele que anda em luz, aquele que está na luz, duas consequências vai seguir ele, que é a primeira, a comunhão uns com os outros, e a segunda consequência é a purificação. Então não tem como eu, como cristão, dizer que tenho comunhão com meus irmãos se não estou andando na luz. Se eu falo que ando na luz e não tenho comunhão com os meus irmãos, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever as minhas atitudes. Se eu falo que ando na luz e não sou purificado pelo sangue de Jesus, eu preciso rever as minhas ações. Então a palavra de hoje e a pergunta que fica será se nós estamos andando verdadeiramente na luz de Cristo, de Deus, porque Deus é a luz? Fique com essa palavra e que Deus venha abençoar a cada um de vocês.